Boa noite, pessoal. Boa noite, professor. Fala, professor, boa noite. Beleza? Tranquilo por aí? Beleza, como é que tem? Que bom. Vamos lá, então. Hoje, nosso tópico vai falar sobre bastante coisa. Então, a gente vai trabalhar com operações matemáticas e depois a gente vai ter mais algumas coisas relacionadas a filtros em relação à seleção de dados. E nós vamos também trabalhar um pouquinho com datas. Na verdade, bastante de datas, que são um assunto importante aí. Porque trabalhar com datas, né, exige um pouquinho de trabalho. Pode ser até um pouquinho complicado para quem não tem muito a manha, se não trabalhar com as funções adequadas de data. É bem tranquilo, mas se você não sabe que essas funções existem, você vai quebrar a cabeça infinitamente por coisas que já estão programadas e que é somente necessário utilizar. A primeira coisa que nós vamos abordar é o conceito de alias. Alias é o seguinte: permite trocar o nome de um atributo ou coluna. A troca é feita apenas para consulta. Para alterar o valor do campo, né, o nome do campo, utilize AlterTable. Então vamos observar os seguintes exemplos aqui. Select 1, eu vou dar um apelido para essa coluna, as número. Então esse número aqui passa a ser o nome da coluna. Esse nome da coluna ele é temporário, ele só vai ficar assim no momento dessa consulta. Eu não vou modificar de forma alguma a estrutura da tabela. Eu não vou modificar o nome do campo da tabela. Eu só vou fazer uma modificação de apresentação. Um outro exemplo aqui, ó. Vou selecionar um atributo X da tabela, nome atributo, e vou dar um apelido para ele chamado novo atributo. Vírgula, outra coluna tabela, from a tabela que eu estou querendo trabalhar. Muitas vezes, os nomes referentes aos campos das tabelas são nomes muito grandes. E aí, que você, até para ficar mais fácil para você trabalhar com isso em termos de programação, lá numa linguagem de programação, em VB ou em Java ou qualquer outra linguagem, C Sharp, você muitas vezes quer simplificar o nome desse campo. E aí você trabalha com alias. O alias é simplesmente para simplificar nomes de campos, nomes de colunas. E essa modificação tem que ficar muito clara na cabeça de vocês que é uma modificação temporária. Ela não vai persistir. É somente para aquela requisição que vai ser apresentado um novo nome de coluna. E aí a gente já vai começar a visualizar as funções matemáticas dentro do SQL, dentro do MySQL. Aqui parece bem bobo, né? Select -2. É importante a gente saber um pouco de como funciona a ferramenta que nós estamos trabalhando, porque muitas vezes alguns detalhes da ferramenta podem fazer muita diferença em relação à performance, em relação ao desempenho da sua aplicação. Então, olha só que coisa impressionante. Eu só coloquei ali -2. Mas olha que maluco, né? Quando eu faço isso, quando eu coloco -2, o operador que é utilizado, ele é do tipo
Big Int. O que é o tipo Big Int? Então, esse 2, que era apenas um inteiro de 4 bytes, ele passa a ser um Big Int, um -2 Big Int. Ele passa a se tornar um inteiro de 64 bits. Bem grande, só por causa do sinal. Então, o que significa eu colocar esse -2 aí? Eu vou ter um valor negativo? Sim, você terá um valor negativo. Só que esse valor negativo, ele é considerado dentro da estrutura do MySQL, que é o SGDB que nós estamos trabalhando, como sendo um Big Int. Então, ele ocupa muito mais espaço. Vamos lá. ABS, valores absolutos. Então, vamos lá. A estrutura do nosso select é select, o nome do nosso campo. Aqui eu simplifiquei didaticamente, apresentando apenas um valor, -32. Mas aqui poderia ser, por exemplo, lucro. Imagina que tem um campo lucro aqui. Eu quero saber o lucro. Não, lucro não foi bom. Mas suponho que seja um campo numérico. Vamos chamar esse campo de número, para ficar bem criativo, né? Número. E existem valores positivos e negativos nesse campo numérico chamado número. E eu quero apenas o valor absoluto. Eu quero apenas os valores em sua positividade. Eu quero os valores positivos. Então, eu utilizo a função matemática ABS. Então, essa função, o que eu passar como parâmetro, pode ser um valor, um número, e pode ser o nome de um campo. E isso vai me retornar sempre positivo, sempre absoluto. E o detalhe é que já começo a utilizar também o conceito do alias. Então, esse campo aqui que eu chamo de ABS-32, eu vou colocar as resultado. Então, temporariamente, eu terei um campo, uma coluna chamada resultado. Lembrando que somente para essa execução. Eu não mudei a estrutura da tabela dentro do SGDB. Eu não fiz isso. Eu simplesmente quis melhorar a minha apresentação ou quis simplificar a apresentação. O MySQL tem uma ferramenta muito interessante com relação à matemática. Existem dezenas de funções de matemática. Eu vou apresentar as mais comuns, né? E para vocês terem uma ideia de que existem essas funções e que é possível ir buscar na documentação oficial do MySQL funções diferentes de matemática. Essa função sign, ela me retorna somente o sinal do meu número. Então, nesse exemplo, eu coloquei lá sign e passei como parâmetro -32. Lembrando que eu estou fazendo didaticamente, tá? Aqui eu poderia colocar o nome do campo. O nome de um campo. Então, sign, sinal do -32. O sinal é -1. O sinal é negativo. Se fosse aqui, se eu colocar sign 32, meu valor de sinal seria 1 e não -1. E lembrando que eu estou trabalhando com o alias aqui também. Eu coloquei o alias sinal. Então, o nome do meu campo é sinal. O nome do meu campo temporário. Olha para vocês verem. O MySQL apresenta suporte também para o mod. Lá voltamos lá para o tempo de lógica para programação. O mod ou porcentagem, né, que a gente conhece também, é o resto da divisão. Então, olha como é que eu posso usar isso, né? Mod, eu posso colocar dois campos da tabela aqui, né? O campo nessa posição e o campo nessa posição. Mas, didaticamente, coloquei só números. Então, vou selecionar o mod, o módulo,
de 234 dividido por 10. O que isso significa? O mod é o resto da divisão de 234 por 10. E olha só, já coloquei o alias aqui e chamei de resto div. Então, o nome do meu campo é resto div. Vamos também abordar os nossos arredondamentos. É um negócio importante. Então, o floor, né, vamos pensar na tradução do inglês, né? Floor é chão, né? Então, ele arredonda para baixo. Pensa assim para ficar fácil de decorar. Então, ele arredonda para floor, para o chão. Para o chão é para baixo. Então, olha só. Select floor 1.23. Ele vai arredondar para baixo. Então, o próximo valor para baixo é inteiro, né? O floor ele arredonda para inteiros. Então, o próximo inteiro para baixo é o número 1. Olha só o que pode gerar de confusão se você não estiver atento. Olha esse outro exemplo aqui. Select floor menos 1.23. Ele vai arredondar para baixo. É um inteiro para baixo. Então, para baixo, qual que é o próximo inteiro para baixo? Não é o menos 1. O menos 1 está para cima. Então, o próximo inteiro para baixo é o menos 2. Então, ele arredonda para o próximo inteiro floor, para o próximo inteiro para baixo. E neste exemplo aí, o próximo inteiro para baixo do menos 1.23 é o menos 2. Então, ele joga para baixo. Na sequência, nós vamos ter mais um pouquinho de arredondamento. O nosso próximo exemplo aqui de arredondamento é o seguinte. Ceiling. O ceiling, ele vai também arredondar, mas ele vai jogar pro alto. Então, ceiling em inglês é teto, não é isso? Então, ele vai arredondar para o teto, para cima. Então, olha lá pro exemplo. Eu tenho aqui ceiling 1.23. Qual que é o próximo valor inteiro para cima? Então, nós temos aqui como resposta o número 2. Então, ele arredondou para cima, para o teto. Agora sim, ceiling e ceil, não sei pronunciar isso aqui, são a mesma coisa, tá? As duas funções fazem o mesmo. Só que um está abreviado, a abreviação da mesma função. Tem bastante disso no MySQL. Muitas Ô, vezes o trabalho... professor, Oi, pode falar. então, se você pôr abreviado, ele só vai vir o número menos um. Você põe Não, inteiro, não. A ele vai para abrevia... 2. Não, as duas funções fazem a mesma coisa. Vamos analisar aqui, ó. Vou selecionar, é o ceiling, só que olha só, é o menos 1.23, não é o mesmo exemplo. Esse aqui é um exemplo positivo, ele arredonda para o próximo inteiro para cima. Esse aqui também. Esse daqui ele arredonda para o próximo inteiro para cima. Então analisa o resultado. Menos 1.23, se ele vai arredondar para cima, qual que é o próximo valor para cima inteiro? É o menos 1. É só uma Ah, tá. questão de análise. Mas isso aqui, nessa nomenclatura, é somente uma abreviação. Os dois são o mesmo. Pegou? Entendi. Beleza.
eu também posso utilizar isso aqui, ó, o operador div. O operador div, ele é um divisor. Só que ele só vai retornar a parte inteira da divisão. Então, 5 div 2 as resultado. Lembrando que aqui eu posso colocar, né, o nome de um campo. Não cabe aqui eu falar, vamos lá, pode ser um campo, nome aluno, né? Não cabe esse exemplo aqui, mas é que eu não estou muito criativo, mas eu posso colocar um campo aqui, nome aluno, aqui sobrenome aluno, e fazer div do campo nome aluno com sobrenome aluno. Não cabe esse exemplo, né? É um exemplo absurdo, porque eu não posso dividir um texto pelo outro. Mas eu poderia substituir por um nome de campo. É isso que eu quero dizer. Substituir por um nome de campo. Nome de um atributo da tabela. E o que o div faz? É uma divisão, só que ele trabalha só com inteiros. Então, 5 dividido por 2 vai dar 2,5. Só que ele ignora a parte quebrada e fica apenas com a parte inteira. Então, esse é o nosso div. Aqui é o mesmo exemplo lá do ceil e do ceilin. As duas funções têm nomes diferentes, mas as duas fazem a mesma coisa. As duas trabalham da mesma maneira. O pow é de potência. Pow power, né? Então vamos lá para o exemplo. Nós temos a base e nós temos o expoente. Então isso aqui é o mesmo que 2 elevado a 8. 2 elevado a 8 dá 256. 2 elevado a 8, 256. Esta função power, ela trabalha com big int. Então, a gente pode ter equal doubles também. Nós podemos ter aqui valores extremamente grandes. E podemos ter valores quebrados também. 2 elevado a 0,5. Funciona. Essa função ela é capaz de trabalhar com números quebrados. Eita. Saiu rolando aí. Tá. SQRT. O SQRT é muito conhecido nosso aí, né? SQ é de square, é quadrado aí. E RT é de root. Então, ele calcula a raiz quadrada de um determinado campo ou valor. Então, aqui eu coloquei select SQRT, raiz quadrada de 20, e utilizei também o nosso alias para o resultado. Então, olha só, a raiz quadrada de 20 é 4,472. E ele coloca isso até numa precisão de bastante casas aqui. Você também pode trabalhar com funções matemáticas de forma encadeada. Então, observe. É mais fácil entender e fazer a leitura dessa instrução de dentro para fora. Então, faça a leitura sempre do mais interno para fora. Então, a coisa mais interna que tem aqui é os SQRT, calcular a raiz quadrada. Então, primeiro ele vai calcular a raiz quadrada de 20,
que nós vimos no exemplo anterior, que a raiz quadrada de 20 é 4,472. Ele calcula aqui a raiz quadrada de 20. E depois ele aplica o floor. O floor não arredonda para o chão, para baixo. Qual que é o próximo inteiro para baixo? É o 4. Então, olha só para ver se não faz sentido. 4,47, ele calculou a raiz quadrada, só que depois ele tem o floor, que joga para o próximo inteiro para baixo. O próximo inteiro para baixo é o valor 4. Então, aqui nós temos a apresentação do valor 4. Temos também algumas constantes do π, tá? Então, era select π as resultado. Temos que tomar cuidado com a precisão aqui, né? Porque esse π que ele apresenta na função, ele tem uma precisão de não muitos dígitos. Então, dependendo aí do que você precisa fazer, é mais fácil você digitar o seu próprio π. 4,15, né? E por aí vai. Cosseno. O MySQL também oferece total suporte para as funções trigonométricas. Então, seno, cosseno e tangente, ele oferece suporte. Detalhe importante. Olha só, retorna cosseno de x, onde x é dado em radianos. Então, eu preciso fazer a conversão. Não adianta eu colocar lá cosseno de 90, né, e esperar que dê certo, que não vai dar. Eu terei que converter para grau radiano para que isso aqui funcione. No exemplo aqui, cosseno de π. Cosseno de π é menos 1. Aí saí brincando com algumas coisas aqui. Select seno de π. Ele apresentou o valor do seno de π. E também a tangente de π. Estas são as funções trigonométricas básicas do MySQL. Cosseno, seno e tangente. Se eu não me engano, o MySQL também possui outras funções trigonométricas mais elaboradas. Mas tudo bem. Isso aqui é só para vocês terem uma ideia de que existem. E todas essas três funções trigonométricas, tanto cosseno, seno e tangente, trabalham com valor em radianos. Não adianta tentar colocar em grau que não seja radiano, que não vai funcionar. Funcionar ele vai, mas talvez não seja o valor que você esteja esperando. Esse aqui é bem bacana também. Se alguém algum dia precisar fazer algum sorteio para clientes, alguma coisa do tipo, como que você pode fazer? Nós temos a função rand, que ele vai retornar um valor entre 0 e 1, e esse valor é um double gigantesco entre 0 e 1. E olha só o que acontece. Primeiro exemplo aqui, select rand as resultado. Beleza, o que foi apresentado para mim? Um double aleatório que está entre 0 e 1. Isso aqui. Mas eu quero trabalhar com inteiros. Como que eu posso fazer? Eu vou colocar o seguinte, rand, vou multiplicar por 100 e eu vou colocar para ele arredondar para baixo. Neste exemplo aqui, o que acontece? Se eu pegar
qualquer valor que seja gerado aqui, o valor está entre 0 e 1. Entre 0 e 1. Se eu multiplicar ele por 100 e arredondar para o próximo inteiro para baixo, eu tenho o valor inteiro. Então, nessa execução aqui, eu obtive o 71 que foi sorteado. List. O que isso faz? Esta função, ela trabalha com no mínimo dois, ou mais argumentos. E essa função vai retornar o valor mínimo encontrado entre o que foi passado dentro da função. O que foi passado como parâmetro da função. Então, olha só, select o menor entre 2 e 80. Então, entre 2 e 80, o menor é o 2. Então, ele apresenta o valor do 2. Se o list ele pega o menor, o greatest vai pegar o maior. O maior entre os parâmetros apresentados. No exemplo aqui eu coloquei apenas x e y, né? Coloquei 82. Nada impede de eu colocar x, y, z, w e aí por diante. Eu posso colocar, se eu não me engano, aqui é até 256 valores. Tá? Vamos lá. Degrees. Essa função matemática, ela vai tem um argumento x que vai convertido de radianos para graus. Então, vamos lá. Select degree π. Deu aí 180 graus. Π sobre 2, né? Obviamente, daria 90 graus. Truncate. Truncar é um termo bem conhecido na computação, né? O truncar é o ato de você simplesmente descartar alguma coisa a partir de um certo ponto e não considerar aquilo que foi descartado para fins de arredondamento. Então, o valor é truncado. Então, olha esse exemplo aqui. É 1.223. Eu quero truncar isso com apenas um valor após a vírgula. Então, o que é que vai acontecer? Eu tenho 1,223. Ele vai simplesmente descartar todos os elementos contando 1 a partir da vírgula. Ele corta todo mundo, trunca. Olha o outro exemplo. Select truncate 1999,0. O que isso significa? Que ele não vai pegar nenhum elemento depois da casa decimal. Ele vai truncar, vai descartar completamente. E aí ele apresenta apenas o valor 1, que seria 1,999, ele não pega nenhum depois da casa decimal. E o resultado dessa operação é o valor número 1. Vamos ver um pouquinho das datas aqui, operações com datas. Então vamos lá. Now. Esse aqui é bem interessante e é bastante utilizado. O now ele vai retornar a data e a hora atual do sistema. A data e a hora em que o sistema se encontra. Em termos de servidores, né, eles trabalham muito bem com a questão da data. A data dos servidores não pode, para você que ser considerado data oficial é uma outra coisa. Existe o conceito de data oficial aí, onde o relógio é sincronizado.
por meio de certificados digitais em Brasília e não sei o quê. Não, não é isso que eu estou falando. Essa hora que está aqui, esse now, ele vai retornar para nós o valor da data e da hora do computador. O computador onde o servidor MySQL está rodando. Então, ele está rodando o computador X e a hora e local e hora e data do computador X. Só que olha só, observe o formato dessa data. Ele começa pelo ano, mês, dia, e aí eu tenho aqui 9, 25 e 47. Pessoal, eu tirei este print em 2003, hein? Olha só quanto tempo. 7 anos atrás esse print foi tirado. Que era a data e a hora atual da máquina onde eu estava trabalhando. Então temos que tomar cuidado aí, né, em termos de, depois a linguagem de programação, você inverter essa data, né? Porque essa data aqui não é como nós no Brasil estamos acostumados, né? Isso aqui, acho que, se eu não me engano, é o padrão americano. Professor, Oi. uma pergunta rápida. Normalmente, a gente que preenche o banco de dados, né? Sim. Ah, tá. Tipo, a gente tem que preencher dado por dado. Tipo, a gente não pode fazer algo que uma pessoa coloque, por exemplo. Não seria assim? A gente, por exemplo, vai montar algo para a pessoa colocar lá a data dela e aí vai direto para o banco de dados. Seria assim, né? Sim. Sim. Mais para frente, vocês vão ter disciplinas de programação que acessam o banco. Então, o que acontece? Vocês estão usando, eu apresentei para vocês o RageSQL, não foi? Foi. É um programa que acessa o SGDB. Só que vocês vão poder criar os seus próprios programas que acessam o SGDB e executam as instruções que vocês querem. Compreende? Entendi. Agora, tipo assim, a gente vai criar o banco de dados, mas quem vai preencher são as pessoas que estão usando, certo? Exatamente. Numa Ah, tá. É aplicação, porque é a gente que está preenchendo, né? Essa que é a dúvida. Tipo, nós estamos preenchendo porque a disciplina é de banco de dados. Essa disciplina ela precede outras disciplinas, né, de linguagem de programação que acessam o banco. Então, quando vocês tiverem programação para web, por exemplo, vocês vão criar um site, e essa aplicação web, que é um site, ela vai acessar o banco também. ah, tá. E o banco a gente criaria e depois pelo site a gente preencheria o banco. Isso, exatamente. Ah, show. Beleza. Valeu. Valeu. Próxima funçãozinha de data aqui, que nos ajuda demais aí na criação das nossas aplicações. Então, olha só, eu tenho aqui algo que está no formato datetime. O formato datetime é o seguinte, é ano, mês, dia, hora, minuto e segundo. Isso aqui é o formato datetime do MySQL. Se nós quisermos extrair apenas a data disso aqui, nós podemos utilizar o comando date, a função date. A função date retorna apenas a data. Então, olha só no resultado, ele descarta o horário, né, horas, minutos, segundos, e apresenta apenas a data. O mesmo é válido para o tempo, o time. Se eu quiser, eu posso e tenho um dado do tipo datetime e eu posso extrair a data ou o tempo, dependendo da função que eu quero trabalhar. No caso do time, ele apresenta apenas o tempo. É muito comum quando você constrói uma aplicação que usuários se cadastram ou são cadastrados da seguinte maneira: você geralmente armazena na base de dados a data e a hora
que o usuário foi cadastrado, ou o cliente, ou quem quer que seja, foi cadastrado na sua base, na sua tabela. E, para termos de visualização ou para termos de consultas, às vezes você precisa apresentar somente a hora, às vezes você precisa apresentar a data e às vezes os dois juntos. Então essa funçãozinha que ajuda. Porque imagina criar um código que vai pegar somente, vai tirar essa parte do texto e depois vai pegar somente essa. Dá muito trabalho. Então essas funções de datetime dão uma ajudada fantástica no desenvolvimento de aplicações. Professor, aquele XPR é o quê? Que tem entre parênteses? A expressão. Ah, tá. Beleza. Aí teria que ser um dado do tipo datetime para isso aqui funcionar. Se eu vou usar o time ou se eu for utilizar o date, o parâmetro é uma expressão que esteja nos moldes do datetime, a data e na sequência a hora. Show. Obrigado. Valeu. Outra função bacana é o dia da semana. Então nós temos aí, o pessoal do banco tem que aprender a usar isso aqui, o weekday. É para não mandar boleto que vence em final de semana. Então olha só, eu coloco qualquer data. O weekday, nesse exemplo aqui, eu coloquei datetime, mas ele aceita somente o date também, tá? Mas olha só, select weekday, ele vai pegar o dia da semana correspondente. Então, olha, dia 3/2/1998. O que será que aconteceu no dia 3/2/98 para usar esse exemplo? Não lembro mais. No dia 3/2/1998 era uma terça-feira. Eu consigo saber que dia da semana foi ou será, né, de acordo com a data. E depois, se vocês quiserem brincar, né, usem essa função, coloquem aí a data do seu dia de nascimento, a data de nascimento. E aí você vai descobrir que dia da semana foi. Se você já não sabe, né, você vai descobrir aí que dia da semana que você nasceu. Day of month. Então, olha, isso daqui é meio bobo, né? Mas ele vai extrair o dia dentro de um mês, o dia do mês. Então, observe aí. Dia 3/2/1998. Ele vai extrair o dia. Vai ficar somente com o número 3. Month. Mesma ideia, só que ele vai apresentar apenas o mês de um determinado dado, seja ele do tipo date ou do tipo datetime. Pode ser um ou outro. Esse aqui também é bem bacana. Seria mais bacana se tivesse em português. Eu não tenho certeza se existe. Mas olha só, ele retorna o dia da semana. Já viram aquelas aplicações lá que aparece lá, bom dia, segunda-feira, 3, e coloca uma data? Então, poderia te ajudar nesse asset aí das aplicações. Então, simplesmente utilizando aí day name. Então, ele vai apresentar o nome do dia correspondente a uma data. 5/2/1998 era uma quinta-feira. Tuesday. É isso? Quinta. E a gente tem do day name, nós temos também o month name. Mesmo raciocínio, só que ele vai retornar para nós o nome do mês correspondente. Então aqui ele vai retornar, neste exemplo é o mês 2.
5/2/1998 retorna o nome do mês 2. Neste exemplo aqui, fevereiro. Semana do ano. Isso aqui é mais por curiosidade. Aqui no Brasil isso aqui tem pouca importância para nós, né? A semana do ano. Então, olha lá. Ele vai retornar um valor que esteja na faixa entre 1 e 53. São 53 semanas num ano. Então, dia 20/2/1998 era a oitava semana do ano. Nós também temos a opção de retirar, de remover apenas o ano referente a um determinado date time. Então aqui ele extraiu o ano de 1998. Pessoal, um negócio muito legal do MySQL é que ele é muito volátil. Você pode observar aqui que nesse volátil não é volátil, é versátil. Você pode observar que nesse exemplo aqui, né, eu entrei com um ano em 2 dígitos, mas tem vários outros exemplos aqui que o ano está em 4 dígitos. Né, e ele consegue perceber e consegue trabalhar normalmente com 2, com 4 dígitos. Então ele é bem versátil. Assim. Operações com data. Isso aqui também quebra um galho gigantesco, porque fazer isso na unha, construir os algoritmos que fazem isso, é bem demorado. Dá um trabalho imenso para construir. E olha só, eu coloquei lá, select, coloquei um date time, mais um intervalo de 1 ano. Então, olha a resposta lá embaixo. Eu estava no ano de 97. Eu somei mais um ano àquela data. Somando mais um ano, ele vai para 1998. E o mais bacana de tudo é que ainda, olha só o horário. O horário não mudou. Continuou mesmo. Ele mudou só na questão do ano. Você somou mais um ano na sua data. Mas ele não mudou os meses, os dias e horas e minutos. Eu posso acrescentar, olha esse exemplo aí, um mês. Eu posso acrescentar 1 minuto. Eu posso acrescentar, e aí, um dia, né? A day também. One day. E aí eu consigo trabalhar muito bem com isso. Muito, muito bem. Você também pode, né? Um exemplo mais comercial, né? Gerar boletos para serem pagos daqui a 30 dias. Quando será daqui a 30 dias? É no dia 20. Quando será daqui a 30 dias? Vai depender, né? Daqui a 30 dias pode ser no dia 19 ou pode ser no dia... Ou pode ser no 19 ou no dia... Não, peraí. Se eu tiver no dia 20, daqui a 30 dias vai poder ser dia 20. Poderá ser dia 19. Porque tem mês que termina com 20 dias, com 30 dias, tem mês que termina com 31 dias. Imagina a confusão e o trabalho que você ia ter para fazer um algoritmo desse. Chatinho, né? Você considerar todas as possibilidades. E aí as funções de matemática do MySQL já te ajudam. Você consegue aí somar 1 minuto. Ela somei 1 minuto no exemplo ali, né? E olha só, ele trocou o ano, trocou tudo. Ele faz perfeitamente a soma de 1 minuto. Só que a soma desse 1 minuto implicou em muitas coisas, né? Ele trocar até de ano. Eu também posso modificar o formato de apresentação. Isso aqui também é bacana e útil demais porque nós estamos no Brasil e o padrão que é adotado pelo SDB é o padrão americano. Daí, como é que nós vamos fazer para converter isso? Já viu que criar o algoritmo
Não é nada extraordinário, né? Inverter todos os números, de trás para frente. Seria escrever de trás para frente. Mas dará um trabalho. Dará um trabalho. E se eu escrever o meu horário de trás para frente, o horário já não dá certo. Imagina se eu começar a escrever só o horário de trás para frente, não dá certo. Eu teria que truncar aqui, né? Cortar aqui e escrever de trás para frente. Muito trabalho. O que eu posso fazer? Eu posso, e o MySQL fornece para nós a função dateFormat. Nessa função, nós temos o seguinte. Nós podemos passar um datetime completo e aí eu vou definir o que eu quero que seja apresentado. Neste exemplo aqui, eu quero que seja apresentado, eu coloquei aqui a porcentagem D, porcentagem M minúsculo e porcentagem Y maiúsculo. O que isso significa? Que ele vai me retornar dia, mês e ano. Quando eu coloco Y maiúsculo, eu estou dizendo que o meu ano será de 4 dígitos. Então, ele vai retornar um ano de 4 dígitos. Olha só, eu vou fazer um date format também nesse exemplo, só que eu estou passando now, é a data do sistema. E como será formatada essa data? Porcentagem D, porcentagem M, porcentagem Y maiúsculo. E de onde é que eu tirei isso, né? Porcentagem D, M e Y maiúsculo? É da documentação oficial do próprio do MySQL. Então, olha só, a gente tem tudo aqui, né? Dependendo da porcentagem que você colocar, você terá uma resposta diferente para a função. Então, eu posso apresentar o nome do mês, nome da semana, nome do dia, com sufixo em inglês, olha só. Ano de 4 dígitos, se colocar Y minúsculo, é ano de 2 dígitos. E eu consigo trabalhar com isso aqui, que é fornecido pelo desenvolvedor. E eu tenho uma série, né, de opções aqui. Posso trabalhar também com horário, né? Olha só, para trabalhar com horário de 0 a 23 horas. Né? Para trabalhar com horário, tá vendo que aqui é 00, né? É 2 dígitos para cada elemento de hora. Aqui não, é um dígito só no começo. E tem várias opções para formatar as minhas datas e horas. Mais ainda, né? Olha só, colocar AM, PM, eu consigo colocar diversas configurações aí de apresentação. É bem bacana essa parte de datas do MySQL. Operador distinct. Esse operador, né, não permite retornar valores repetidos em uma determinada coluna. Então vamos lá, vamos supor que eu tenha dentro do meu cadastro de clientes 2 João da Silva. E eu não quero que apareça 2 João da Silva, eu quero que apareça apenas um único João da Silva. Eu posso usar o distinct, porque o distinct ele vai me retornar apenas os valores distintos, os valores que são diferentes, não vai me retornar valor igual. Então, olha a sintaxe, né? Select, distinct, o campo que eu quero que não apareça valores iguais, outros campos, se eu quiser que apareçam outros campos, from o nome da tabela. Operador in, esse aqui também é bacana, dá uma quebrada de galho. Vamos ver como é que ele funciona. Especifica múltiplos valores de comparação na cláusula where. Seleciona todos os clientes que possuam sobrenome igual a Hansen ou Smith. Então, observa aqui. Eu vou selecionar todos da tabela cliente, onde o sobrenome esteja entre esses dois elementos aqui.
onde o sobrenome seja igual a Hansen ou seja igual a Smith. Um ou outro. Eu posso aqui separar por vários outros elementos com vírgula aqui. Vírgula elemento A, B, C, D e por aí vai. Tá? Função bem interessante, simplifica algumas. Em vez de eu fazer um select com where, fazer uma condição, colocar lá where no, sobrenome igual a Hansen, or sobrenome igual a Smith. Tá vendo que fica bem maior, né? E fica até um pouco difícil de ler, dependendo da quantidade de elementos que você vai colocar. Então, esse operador, ele dá uma quebrada de galho e até simplifica o código e simplifica até para a leitura do código. Not in, né? Olha só, esse operador not in também é bem bacana. Vai selecionar todos from cliente onde o sobrenome não esteja dentro disso aqui. Então vai pegar todo mundo que tem o sobrenome diferente de Hansen ou de Smith. Pega todo mundo que não seja Hansen ou Smith. E é isso. Pessoal, essa é a nossa parte teórica de hoje. Eu coloquei lá para vocês fazerem no AVEA a parte da nossa prática, que é para vocês fazerem e subirem o arquivo lá com as respostas. Há alguma dúvida sobre o que nós vimos agora? Acho que não. No momento não, professor. Maravilha. Então, eu vou pedir para vocês se dirigirem ao AVA para fazer atividade prática lá, tá? Tá bem elaboradinho de hoje, tá bem bacana. Vamos rever algumas coisas aí do ensino fundamental, vamos rever algumas coisas de geometria analítica. Dá para fazer bastante coisa legal aí com essa matemática nossa aí. Negócio de forças também, né? Seno, cosseno, decomposição de forças. Vai ter umas brincadeiras assim lá no exercício de hoje. Tá bem engenheiro a lista de exercícios. Eu vou só parar essa transmissão de agora e vou retornar na sequência para ele salvar o vídeo. Eu já vou subir o vídeo para ficar o vídeo disponível para vocês também. Então eu vou parar a transmissão. Ele vai converter pro vídeo aqui para mim e eu vou voltar. Mas eu só consigo voltar depois que ele terminar de converter o vídeo, tá? Aí pode ser que demore alguns minutinhos. De boa, professor. Diga. Mas aí para voltar seria mais